Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira está no ar. Seja bem-vindo. Vem junto com a gente, participe do A Notícia de Frente nesta manhã. Deixa eu dar bom dia aqui ao Lúcio Sode e ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo. E bom dia ao telespectador. Ali naquela câmera? Naquela lá? Isso. Bom dia ao telespectador que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Lúcio, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores nesta terça-feira. Olha, gente, hoje vamos entrevistar aqui, né, só para a gente relembrar o nosso telespectador, que vamos entrevistar o candidato a vice de Emanuel Pinheiro, José Roberto Estopa. Lembrando, para quem está chegando agora com a gente, que ontem entrevistamos o candidato a vice de Abílio Júnior, Felipe Velaton. E hoje a entrevista será com José Roberto Estopa. E eu quero te lembrar e te fazer um convite para o nosso grande debate aqui da TV Vila Real, que já tem data marcada. Ontem o Haroldo falou que seria na quarta, mas não vai ser, viu, Haroldo? É dia 27, sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui na TV Vila Real. O grande debate final do segundo turno das eleições. Você não pode perder o confronto que vai decidir o seu voto, vai decidir o futuro da nossa cidade aqui na TV Vila Real. Seu voto é na Record. Sexta-feira, a partir das 11 horas. Então deve ter uma duração aí de 2h30. E olha, os dois candidatos já confirmaram que estarão presentes neste debate, tá? Os dois candidatos, pelo menos, já tinham confirmado que estariam presentes neste debate. E eu quero também começar uma notícia de frente de hoje, só reforçando o nosso WhatsApp no cantinho aqui da sua tela. Manda mensagem pra gente, participe. E vamos agora ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. Depois a gente volta a falar mais do debate aqui na Notícia de Frente, porque o Oliveira Júnior vai trazer informações pra gente sobre a quantidade de eleitores que estão aptos a voltar e a votar também nessas urnas, nessas eleições de domingo, dia 29. Vamos ao vivo com o Oliveira Júnior, então, que ele vai trazer informações para a gente desse número de aptos, então, a votar neste segundo turno aqui em Cuiabá. Já temos o Oliveira Júnior aqui? Vamos então, Oliveira, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Haroldo, você que acompanha o programa A Notícia de Frente. Cuiabá é uma das 57 cidades brasileiras que terá o segundo turno no próximo domingo. Aqui, na capital mato-grossense, 378.097 eleitores estão aptos a votar. Ao todo, são 1.109 sessões eleitorais que estarão novamente abertas para receber os votos neste domingo. Lembrando, mais uma vez, que o horário de votação foi alterado, foi antecipado 1 hora, né? Das 7 da manhã até às 5 da tarde. Houve muita confusão, inclusive, no dia 15, no primeiro turno, quando foi divulgado pelo TSE que os idosos teriam preferência até às 10 da manhã para fazer uso desse direito para votar. E as pessoas acharam que era exclusivamente para os idosos. E, na verdade, não se trata disso. Eles têm preferência, ou seja, se você estiver na fila e chegar um idoso, você tem que dar preferência para ele passar à frente, né? Houve também muitas mudanças, ocorreram mudanças de locais de votação. Pessoas, inclusive, deixaram de votar no primeiro turno porque não consultaram o site do TRE para confirmar a mudança desses locais de votação. Uma dúvida que fica aqui é com relação à apuração por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que teve problemas no primeiro turno, não só aqui em Cuiabá, com atraso de 3 horas para a divulgação dos resultados, mas em todo o Brasil, né? Da mudança que ocorreu. Vocês se lembram que até a última eleição, os votos eram computados diretamente aqui no TRE, né, em Mato Grosso, e depois enviados para o TSE e eram divulgados aqui antes de subir para o TSE. E houve uma mudança por questões de segurança esse ano. Então, o direcionamento desses votos diretamente para o TSE, para depois retornar para a divulgação em Mato Grosso, provocou esse atraso, sem falar naquele ataque de hackers na véspera da eleição que deixou o TSE bastante preocupado. E até agora ninguém deu explicações. A única informação que o superior, né, o Tribunal Superior Eleitoral deu para o ministro Barroso foi de que
esse ataque de hackers teria sido provocado por um hacker de fora do país. Com relação à eleição desse domingo, o fato que chamou bastante atenção nas últimas 24 horas foi um vídeo que circula nas redes sociais, onde a deputada federal do Partido dos Trabalhadores, né, do PT, a Gleice Hoffmann, junto com o Abicalil, neste vídeo fazem declarações dizendo que a população de Cuiabá tem que votar no candidato MDBista, no candidato atual prefeito Emanuel Pinheiro, e não no Abílio, né? Dizendo que o Abílio é o candidato do Bolsonaro e o PT é contra o Bolsonaro. Gerou uma polêmica tremenda nas redes sociais, bombou, viralizou, e eu gostaria que os nossos colegas de bancada, inclusive, comentassem a divulgação desse vídeo. Claro, vamos comentar sim, Oliveira, mas antes da gente comentar, conta pra gente, né, você que é o nosso expert em esporte, Cuiabá entra em campo. Mas não dá para comentar esse assunto daqui a pouquinho? Vamos responder o Oliveira primeiro, sobre o que ele colocou, tá certo. não é isso? Vamos lá. Oliveira, depois a gente volta então com o Oliveira Júnior. Realmente causa surpresa, não é? A presidente nacional do PT, né, recomendar o seguinte: olha, vota no 15, hein? Aí em Cuiabá é o 15. Bom, causa surpresa, mas nem tanto, viu, Oliveira? Porque a deputada federal Rosa Neide já disse a mesma coisa. Os aguerridos sindicalistas de Mato Grosso estão no mesmo caminho, falando exatamente a mesma coisa. Exatamente, né? É difícil entender. É difícil entender essa eleição. Eu vou até apelar aqui, Oliveira, para falar aqui do extraordinário Djamil, né? Que é o chargista aqui do jornal A Gazeta, né? Ele retrata as situações do cotidiano assim de uma forma extremamente criativa e inteligente. Aí, a charge de hoje aqui do jornal A Gazeta é a seguinte: aí, um diálogo, né? Duas pessoas conversando, uma pergunta para a outra assim: o senhor vai votar no Abílio ou no Emanuel? Aí, o interlocutor responde assim: escuta, não tem uma pergunta mais fácil, não? Bom, é isso aí. Esse segundo turno, essa é a tradução aí, muito bem feita pelo chargista Djamil. E para ilustrar... E aí que inclui aí essa questão aí do PT, para ilustrar, dos sindicalistas. A gente tem um vídeo aqui da Gleice Hoffmann. Vamos colocar aí para a gente ouvir? No segundo turno, onde não tivermos candidaturas nossas concorrendo e também do nosso campo, é para derrotar a direita neoliberal e o bolsonarismo. E nós não temos dúvidas que aí em Cuiabá o voto tem que ser não a Abílio Júnior, candidato que representa Bolsonaro e toda a sua pauta de destruição. Eleição é exercício de escolha, tomada de decisão, é assumir lado. Eleição não é sinônimo de adesão à crítica. Em Cuiabá, o segundo turno não trata de esquerda contra a direita. O segundo turno em Cuiabá é uma decisão entre a civilidade e a barbárie, entre o machismo escroto, o retrocesso, o desrespeito institucional, a arrogância e a violência e o respeito ao Estado democrático de direito, o respeito à autonomia do movimento social, o respeito a... Já deu. E a pergunta Pois é, o vídeo da internet só pra gente mostrar que ele, na verdade, é vermelho, tá? E só para explicar aí, né, como estava, a qualidade não estava lá muito boa, né? Depois da Gleice Hoffmann, o senhor que falou aí, é o ex-deputado Carlos Abicalil, também recomendando o voto no 15. Né? E aí eles dizem o seguinte: olha, não votem em Abílio Júnior, mas daqui a pouco não vamos falar do Abílio também, um outro assunto, né? Ele falou, não votem em Abílio Júnior porque é o retrocesso, né? Quer dizer, é bolsonarista. E aí? Como que o PT vai administrar o outro lado aí? Porque, por exemplo, Emanuel Pinheiro é acusado de muita coisa ruim, não é? Né? Tem lá, além do dinheiro no bolso do paletó, tem lá a questão dos secretários afastados, um foi preso, tem denúncia lá não só a denúncia de Silval Barbosa, tem a denúncia de Riva, né?
que ele pegou 2.400.000 reais, é isso? Segundo e não mandou ninguém pegar, não. Ele foi lá pegar e tal. E nessa daí ninguém falou que era pesquisa, né? Lá no Tival Barbosa falaram que era dinheiro de pesquisa, se bem que isso até hoje não ficou explicado, né? Aliás, ficou muito mal explicado. Então, aí as pessoas não entendem muito bem, né? Porque é que o PT em peso, o PT de cabo a rabo, os aguerridos sindicalistas de Mato Grosso fizeram essa opção. Pois é, mas as pessoas... Fizeram essa opção. E a verdade é a seguinte, não está fácil de optar, hein? Não está fácil de optar. Mas nesse caso específico da Gleice Hoffmann e do Abicalil, Lúcio, não poderia ser diferente, né? Para quem acompanha a política, não poderia ser diferente. Eles se juntam no final, né? Eles acabam se juntando no final, tanto de esquerda como de direita. Os mais aguerridos de Bolsonaro estarão com um abílio, sem dúvida alguma, nessa reta final. E agora, de certa forma, fazendo esse enfrentamento ideológico, que não coloca, sobretudo, os interesses da cidade, muitas vezes, né? Interesse da população, e quer, de forma impositiva, né? Aqueles que admiram a Gleice Hoffmann vão votar na Manoel Pinheiro e pronto, acabou. Não, e só lembrando e o PT tem o seus seguinte... votos aqui em Mato Claro, Grosso consolidados. Então isso é muito claro em nosso país e está dividido desde a eleição do Bolsonaro. O Haroldo disse aí o seguinte, que esse pessoal se junta. E é verdade que se junta. Junta. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar um pouquinho? Né? Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, PT do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, no governo dele, no governo do PT, quem é que era sócio lá na roubalheira da Petrobras? Um dos maiores sócios? Esse MDB, que era o sócio do PT naquela roubalheira escandalosa aqui no país, que acabou resultando na cadeia a gente falava em sindicalista, né? Do ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. É isso. Eles se juntam, né? E vão tentar, de certa forma, com todas as ferramentas, né, desconstruir o outro lado, tanto de um lado quanto do outro. Isso é fato. É um país dividido, um país que ideologicamente só pensa de esquerda e direita, não pensa, de certa forma, nas necessidades básicas da população, naquilo que a população realmente precisa, e fica nesse joguinho. Quem admira Gleice Hoffmann vai votar no Não, eles estão defendendo os interesses deles. Deles. Poder pelo poder, Lúcio. Os interesses deles. Pelo poder. Quer dizer, não importa, né? Eu vou fazer esse enfrentamento porque eu não vou ter benefício algum com o outro, certo? Né? Eu tenho que manter a turma no poder. Então, para manter a turma no poder, eu brigo até com o capeta. Eu vou brigar, mas eu quero ficar no poder. E minha turma tem que estar no poder. Do outro lado, o seguinte, E eu faço tudo para tirar o outro do poder. Exatamente. Exatamente. Para tirar o outro do poder. Exatamente. Né? Para colocar minha turma lá dentro. São duas tribos, né? Para colocar minha turma lá dentro. Né? É isso. E o Oliveira está por aí ainda, não era? Eu acho que não. Deixa eu só colocar aqui umas participações, tá? Deixa eu colocar só aqui rapidinho, Verônica, umas participações, Oliveira, dos nossos telespectadores para encerrar esse assunto. O pessoal está falando aqui, ó. Bom dia, a Gleice acabou de jogar a pá de cal em Emanuel. E aí, será que o candidato do MDB pediu esse apoio? Sabe do peso desse apoio? Porque tem sim os eleitores fiéis, mas também tem uma rejeição enorme. Não, o seguinte, estão de olho aí nos votos dos servidores, por conta daquela declaração do candidato Abílio Júnior, onde ele falou que ia demitir 3.000 servidores. Sobre isso, eu quero fazer uma pergunta. Vai demitir 3.000 servidores, comissionados, ligados à atual gestão. Até aí, tudo bem. Tudo bem não. Ele disse que vai demitir, né? Foi uma manifestação dele. O que eu quero saber é o seguinte: demite-se esses 3.000 servidores e vai acabar os cargos de confiança? Esses cargos deixarão de existir? Ou é para quem chegar ao poder colocar a turma dele? É isso? Não, essa é a pergunta. Esta é a pergunta. E agora é o seguinte, para tentar amenizar a situação, estão dizendo que, olha, isso aí é uma exigência do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Pois é, isso mas que eu quando falar. Da manifestação não disse isso. Aí é o seguinte, aí já é conselho de marqueteiro para amenizar a situação. É isso? Mas precisa responder o seguinte: vão acabar com esses cargos na estrutura
da Prefeitura de Cuiabá, ou eles continuarão existindo para que sejam substituídos daqui a pouco, quando a população se distrair um pouco? Essa é a pergunta. Esta é a pergunta. Sem dúvida. Vamos voltar com o Oliveira Júnior. Oliveira está aí com a gente para falar do Cuiabá rapidinho. Conta para a gente então, Cuiabá que saiu do G4, mas entra em campo hoje. Podemos ter uma esperança aí de uma vitória? Pois é, Nayara, essa é a expectativa da torcida cuiabanista. O Dourado, que foi derrotado pelo CSA de Alagoas em casa no último sábado, despencou para a 5ª colocação, saiu do G4 e hoje precisa desesperadamente vencer o Confiança do Sergipe lá no estádio Batistão, em Aracaju, às 18h15, horário de Mato Grosso. Precisa vencer por quê? Para não se desprender deste grupo que está ali entre os 10 primeiros, porque ele ainda aspira à ascensão à Série A. Lógico, no primeiro turno fez uma campanha excepcional, foi a grande surpresa. Na Copa do Brasil veio às oitavas de final, eliminou o Botafogo, mas caiu nas quartas de final diante do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, perdendo as 2 partidas, 2-1 na Arena, 2-0 lá em Porto Alegre. Deixou de receber uma premiação de 7 milhões de reais e, é lógico, perdeu a classificação inédita por uma semifinal de uma competição nacional. O foco agora é totalmente a Série B e o técnico Alan Al tem problemas para escalar o time para o jogo desta noite, de novo com problemas de lesões, cartões amarelos, suspensos, o jogador que vai cumprir suspensão, outros machucados, então tá difícil para o treinador fazer uma sequência com o mesmo time. E quando isso acontece, quando há lesões e problemas técnicos, como o gol que o Cuiabá sofreu do CSA, aos 31 minutos do segundo tempo, o goleiro estava lá no meio da rua adiantado e o Pimpão fez um golaço, foi muito inteligente e cobriu o goleiro, então não tem o que falar, são erros capitais que acabam prejudicando o Cuiabá dentro de campo, sua campanha, que ele já poderia estar mais tranquila, aquela gordurinha que ele teve no primeiro turno já queimou, agora tem que correr atrás para recuperar aí, tentar recuperar os pontos perdidos aí para garantir a sua classificação entre o G4 e o acesso para a Série A do ano que vem. Vamos torcer para que o Dourado se reabilite. Voltamos com vocês, bom dia, até amanhã. Vamos torcer, Oliveira, obrigada, viu? Bom dia. E olha só, vamos aqui algumas participações, Lúcio e Haroldo, aqui no A Notícia de Frente com os nossos telespectadores. Bom dia, Nayara, Lúcio, Haroldo. Desculpe, Nayara, mas fala que o debate deveria ser à noite. Mas, meu amigo, se você estiver no trabalho, vai estar sendo transmitido. Você consegue colocar mesmo que distante, não for te atrapalhar, vai ser transmitido via Facebook. Então você vai poder assistir. Facebook.com/Gazeta Digital. E também no GD, no portal Gazeta Digital. Então você vai poder assistir de onde você estiver, tá? E aí ele complementa, O PT, para Gleice Hoffmann, eles estão doidos para voltar ao poder e acabar com o país, diz o nosso telespectador. Tem mais gente aqui, ó. Bom dia, infelizmente tivemos bons candidatos, devido mais eleitores ou eleitores que vendem voto ou não sabem votar. Agora sobrou o quê? Disse o Emerson aqui pra gente. Então, com esse vídeo, a gente consegue perceber também uma rejeição muito grande ao Partido dos Trabalhadores. Tem muita gente aqui falando, desse apoio que vai ser prejudicial para Emanuel eu não Pinheiro. sei se é bom ou se é ruim. Eu acredito que pelo perfil do eleitor de Cuiabá, o perfil do eleitor de Mato Grosso, mais especificamente de Cuiabá, considerando o resultado das últimas eleições no primeiro turno, se você for ver exatamente quem teve mais voto, foram candidatos que têm um alinhamento muito mais próximo com o presidente Jair Bolsonaro, o que é algo ímpar aqui no nosso estado, diferente de outras partes do país, Então eu não sei se nessa altura do campeonato um apoio de Gleice Hoffmann, que todo mundo conhece, de forma extremista com relação ao posicionamento do PT, mas essa proximidade com o Lula, essa proximidade, se realmente vai ajudar o Emanuel Pinheiro nessa reta final, considerando o perfil do eleitor que nós temos aqui em Cuiabá. E o seguinte, eu quero levantar um outro assunto aqui.
na outra ponta. Eu já ia perguntar isso, eu ia falar que você falou, né? Outra... Depois eu falo de Abílio Júnior. Na outra ponta, exatamente. Né? A gente falava aqui do apoio do PT, de cabo a rabo para o Emanuel Pinheiro, do apoio aí dos aguerridos sindicalistas de Mato Grosso, né? E agora o seguinte, tem uma notícia aqui sobre o outro candidato, Abílio Júnior. Está aqui numa parte do jornal Gazeta, foi publicado ontem ainda lá no portal Gazeta Digital, e aqui no jornal Gazeta o título é Ataque Gratuito. Vou ler aqui. O candidato à prefeitura de Cuiabá, Abílio Júnior, tem demonstrado intolerância quando recebe questionamentos da imprensa. Nesta segunda-feira, durante uma live do site Gazeta Digital, Abílio não gostou de uma pergunta do jornalista Caio Ribeiro e o atacou, dizendo que não sabia que, abre aspas, não sabia que seria entrevistado por gente que vota no paletó, fecha aspas. Bom, está ali, ó, está ali a notícia lá do portal Gazeta Digital. E aí o seguinte, aí é preciso dizer ao candidato Abílio Júnior que ele precisa respeitar os jornalistas, ele precisa respeitar os profissionais de imprensa. Ou será? Eu quero fazer uma pergunta. E o seguinte, olha, nós temos aqui credencial suficiente para criticar esse tipo de comportamento, porque é o seguinte, Nayara se lembra muito bem, né, que a defesa que a imprensa de Mato Grosso fez em relação ao candidato Abílio Júnior, quando ele foi vítima daquela injustiça lá na Câmara Municipal, orquestrada pelo Palácio Alencastro, comandada por Emanuel Pinheiro, e aí ele tinha lá vereadores a bancada que não foram dele, a bancada. Os vereadores que Abílio Júnior chamava de paus mandados. E que não foram reeleitos, a maioria. E que não foram reeleitos. E nós fizemos aqui, no Notícia de Frente, lá no Jornal do Meio-Dia, em todos os programas da emissora, a defesa de Abílio Júnior. A imprensa saiu em defesa dele por causa da injustiça, da cassação do mandato dele, não é isso? Atropelaram o processo, passaram por cima do regimento para caçar o vereador Abílio Júnior. E a imprensa defendeu o vereador Abílio Júnior. Defendeu. Aliás, o seguinte, fizemos a nossa parte, cumprimos a nossa missão. Porque agora é o seguinte, não dá apenas para elogiar, né? A imprensa defendeu quando o vereador Abílio Júnior ia fiscalizar o que estava errado lá na saúde. Denunciou lá um cabidão de empregos, né? Denunciou corrupção na saúde. Por causa disso, um secretário foi preso. Ok, naquele momento ele mereceu os elogios. Neste momento aqui, ele não merece elogio nenhum, né? Ele tem que ser criticado, ele tem que ser censurado, porque ele reagiu assim por quê? Porque ele não gostou da pergunta? Mas aí não é problema do jornalista, o problema é dele. Agora é o seguinte, pode até não gostar da pergunta, mas o seguinte, não pode reagir dessa forma. Não pode reagir dessa forma, porque o que ele está buscando, o que ele está aspirando, é o cargo de prefeito de Cuiabá. E um futuro prefeito, se ele for eleito, não pode reagir dessa forma. Não é isso? Aí é o seguinte, quando ele reage dessa forma, ele acaba dando uma certa razão para os adversários que o criticam por falta de equilíbrio. Porque nesse caso aqui, espera aí, o jornalista fez uma pergunta. Perguntou lá, me parece que sobre aliados dele que tinham problemas com a justiça. Essa foi a pergunta do jornalista. Esta foi a pergunta do jornalista. Aí ele reage assim, por não ter gostado da pergunta, abre aspas, não sabia que seria entrevistado por gente que vota no paletó, fecha aspas. Poderia ter respondido de outra forma. Sem dúvida. Poderia ter respondido de outra forma, né? Poderia ter criticado o adversário dele, que é o prefeito Emanuel Pinheiro, porque o jornalista não é adversário dele. O jornal A Gazeta, o portal Gazeta Digital, a TV Vila Real, não são adversários de Abílio Júnior. O adversário de Abílio Júnior
é o prefeito Emanuel Pinheiro. A imprensa, né, não é adversário de ninguém. Sem dúvida. É importante ressaltar que o Abílio, ele é bem intencionado, mas ele comete alguns excessos. Eu já falei isso para ele, inclusive, em entrevistas, perguntando a ele, você não acha que você de vez em quando comete alguns excessos, né? A imaturidade política, isso é reflexo de uma imaturidade política, né? Ela não é bom para o gestor. O gestor precisa ter, sobretudo, proporcionalidade, sabedoria e equilíbrio para poder realmente gerir estas situações de forma tranquila, de forma estadista, né? O que acontece especificamente em casos como esse faz com que a gente possa refletir, sobretudo, as situações muito mais graves. Durante a entrevista com o Abílio, inclusive, eu perguntei a ele assim, como é que você vai enfrentar a questão de greve, por exemplo, greve na educação, greve na saúde? Se você não tem o equilíbrio suficiente para enfrentar essas questões ligadas à greve, vai ficar difícil de você fazer gestão. Então, aí, nesse ponto, exatamente, nesse caso específico com o jornalista, ele cometeu mais um excesso, é a minha opinião, que necessariamente é muito ruim. Isso precisa ser trabalhado no Abílio. Voltando a ressaltar de que o Abílio não é mal intencionado, ele é bem intencionado. O problema é que ele comete excessos pelo afã da juventude, né? pela vontade da juventude. Platão já dizia, há 300 anos antes de Cristo, que nós teríamos que ter muito cuidado com o poder na mão dos jovens, né? Porque os jovens, muitas vezes, são cometidos, são seduzidos pelas paixões, né? Pode ser de algo positivo, como pode ser de algo negativo, né? Então é muito importante que nós tenhamos, sobretudo, alguém que tenha maturidade, tenha equilíbrio suficiente para gerir as coisas da nossa cidade. Isso é importante. Pois é, olha, gente, hoje vamos receber, daqui a pouquinho, o candidato a vice de Emanuel Pinheiro, José Roberto Estopa, assim como recebemos ontem, aqui no A Notícia de Frente, o candidato a vice de Abílio Júnior, Felipe Velaton. E só para reforçar, a gente acabou não falando nada, Lúcio, mas é bom reforçar o grande debate, né? É o dia de decisão. Esse debate, sexta-feira, porque você tem sexta-feira o debate, aí tem sábado, domingo é a escolha. E aí? É o dia decisivo na vida do eleitor? Se o Lúcio me permite, Lúcio... Eu sempre permito. O debate... Não, porque eu acabei de falar, né? O Lúcio, e Nayara e telespectador, o debate é, sem dúvida alguma, uma chance ímpar do nosso telespectador, ou a última chance do nosso telespectador escolher definitivamente quem será o novo gestor da nossa cidade e o futuro da nossa cidade. Sem maquiagem. Isso é muito importante, porque é o tete-a-tete, ou seja, é o Emanuel juntamente com o Abílio debatendo assuntos interessantes da nossa cidade, pelo menos isso que se espera. A gente não está aqui para ficar de plateia de agressões de um para com o outro. O importante é que as propostas sejam colocadas em pauta, que realmente possam ser debatidas de forma exaustiva e a sociedade possa, sobretudo, ter aí uma definição clara daquele que possa representar a nossa cidade. Então, é sexta-feira, 11 horas da manhã, aqui na TV Vila Real, uma excelente oportunidade que o Grupo Gazeta de Comunicação está trazendo a você. Lúcio e Haroldo, é um dia então para decisão. E o que a população pode esperar? Confronto de ideias ou ataques? Olha, pelo que a gente tem acompanhado aí, infelizmente, pelo que a gente tem acompanhado, não só nas redes sociais, né? No próprio programa eleitoral, né? Pois é. Os ataques estão assim escancarados, né? E vão continuar. Vão continuar. Pode até ter algum tipo de proposta, né? Em algum momento do debate, né? Por um lapso assim, mas né? o embate deve ser forte, né? Deve ser forte. Sem dúvida alguma. Porque agora é o seguinte, não dá para fazer como no debate anterior, né? Não tem como um candidato fazer escadinha com um terceiro para atacar quem ele quer atacar. Agora é o seguinte, tete a tete, é cara a cara, é olho no olho, não é isso? Porque um candidato que for perguntar, só tem um para ele perguntar. E não tem outro. Só tem um para ele perguntar, né? Então, vai ser interessante, né? Porque vai mostrar o lado bom e o lado ruim dos candidatos, né? Um debate como esse vai desnudar, né? Exatamente. Vai desnudar os candidatos, vai mostrar quem é quem. Muito já se conhece sobre os candidatos, os pontos positivos
e as fraquezas. É. E olha, eles têm muitas fraquezas. Sem hein? dúvida Tem alguma. muitas Nós não fraquezas. podemos esquecer também, Lúcio. E aí né? eu volto aqui novamente na charge, né, do espetacular Djamil, né? Onde ele colocou aqui, na charge de hoje do Jornal Gazeta. Vale a pena repetir. Vale a pena repetir, porque ele está interpretando o sentimento de muitos eleitores. Não é pouco, não. Muitos eleitores. Um diálogo, né? Duas pessoas. O senhor vai votar no Abílio ou no Emanuel? Aí o interlocutor responde: você não tem uma perguntinha mais fácil? Com lembrando, essa, só lembrando que ontem nós entrevistamos o Velaton, tão importante quanto o prefeito, é o vice-prefeito. Né? Entrevistamos o Velaton ontem, hoje é o Estopa. Então fique atento que daqui a pouquinho tem entrevista, né, Nayara? Isso mesmo, como disse Haroldo, daqui a pouco vamos conversar com o José Roberto Estopa. Ontem falamos com o Felipe Velaton e os dois vices estão dizendo que vão ser protagonistas, viu, Haroldo? A gente vai saber melhor aí a participação deles, dele, né, agora do José Roberto Estopa, se Emanuel Pinheiro for eleito. A gente já volta então com a notícia de frente. Participe aqui com a gente, daqui a pouco tem entrevista com o José Roberto Estopa.